Bom dia, gente. Bom dia. Acendendo a luz, voltamos. Nós vamos continuar com posições relativas entre circunferências. E aqui, novamente, entre duas circunferências. A que nós fizemos anteriormente, se vocês voltarem aos outros vídeos, uma circunferência estava aqui, outra lá. E aí a distância entre o centro de uma circunferência para outra ia ficar um pouco maior que a soma dos raios, né? Mas aqui elas estão juntas, juntinhas, tá vendo? Tem um ponto que junta as duas circunferências, tá? Então, o nome deste tipo de circunferência é tangente externa. Uma não está dentro da outra, está fora. Elas são tangentes porque tocam num ponto, tá vendo? Se a distância entre os pontos da circunferência for igual à medida dos raios, ou seja, a distância do centro da circunferência 1, centro, meio, né? Aí abre parênteses, 0,1, O1, O2, que é o centro da circunferência 2, fecha parênteses, é igual R1 mais R2. O que é o R? Raio. Raio 1 é porque é o raio da circunferência 1, que vai do ponto dela até a extremidade da própria circunferência. Isso é um raio. Mais o raio 2, ó, centro da circunferência até o ponto desta circunferência. Tem que ser sempre para cá? Não pode ser para cá, mas tem que ser esse traço só que toque uma vez só num ponto da circunferência. Entendeu? Então, se a distância daqui 0,1, né, O1, desculpa, para o O2, for igual ao R1 mais o R2, olha só, o R1 tá aqui, tá? R2 tá aqui, tá? A distância daqui para cá, você vai passar pelo R1 pelo R2 todinho. Ou seja, vai ser igual o raio 1 mais o raio 2, 2, vamos supor, né? Que vale a 2. E aqui também vale a 2, 2 mais 2, 4. Daqui a aqui vai, se a gente for medir, são 4, né? Então, a medida de 4 centímetros. Nós estamos falando de uma tangente externa. E a tangente interna? Olha lá, uma circunferência dentro de uma outra circunferência. Se a distância entre os centros da circunferência for igual à diferença, quando falo em diferença, diminui-se, das medidas dos raios. Se a professora der o valor da medida, você vai medir. E se ela não der, você vai fazer assim. Provavelmente ela vai dar. Então, se a distância entre os centros da circunferência for igual à diferença, ok? Das medidas dos raios. Vamos lá. Ela vai ser uma tangente interna. Aqui já diz que é interna, né? Mas a distância do centro 1 para o 2 e o 2 tem que ser igual à diferença, o R1 menos R2. Olha, aqui está o centro da circunferência 2 e a circunferência do 1 está aqui. Ah, mas está lá dentro da circunferência 2. Sim, porque está lá dentro, mas continua sendo o centro, ok? Então, a distância O1, O2 é igual o R1 menos o R2. Você vê que estão juntas, tá vendo? É a mesma coisa, ó, vai ter que passar por aqui. Ah, mas esse está para cá, esse está para cá. Lembra que é só do centro até encostar um ponto da circunferência? Nós chamamos de tangente interna, posição relativa entre as duas circunferências. Essa é uma tangente interna. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o volume, tá? E aí a pergunta da professora tá: tem tantos centímetros, qual o valor, qual a distância? Você vai responder, a resposta tem que ser conforme a professora pôs na pergunta. 100 metros, metros. 100 centímetros, centímetros. Tudo bom? Tá certo? Qualquer coisa, reveja. Tá? Esse é um rascunho que nós estamos fazendo, mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês, contanto que seja assim, tá? Beijo!